Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao Metabolizando. E hoje, a pedidos do Maurizio Marchetti, nós vamos falar sobre as diferenças entre o GLUT e o transportador SGLT. Então, ambos são transportadores de glicose, eles trabalham de formas diferentes e também em locais diferentes do corpo. Então, se você também tem essa dúvida e quer saber quais são as diferenças entre esses dois transportadores de glicose, fique aqui comigo que você vai saber tudo no final do vídeo. Welcome aboard this crazy ride. Então, pessoal, nós vamos começar falando sobre o GLUT, ok? Nós temos um vídeo apenas falando sobre o GLUT, onde ele é expresso, mas eu vou dar uma recapitulada para a gente fazer a comparação entre o GLUT e o SGLT, ok? Então, GLUT vem do inglês, se chama Glucose Transporter. E ele é expresso em vários tipos celulares em todo o corpo. Não é importante relembrar, naquela outra aula vocês podem checar com mais detalhes, existem vários tipos de GLUT, eles são expressos em lugares específicos do corpo humano, células específicas do corpo humano, mas o que eu quero ressaltar aqui então é que ele é largamente expresso, isoformas do GLUT, ok? E o outro ponto que é importante falar sobre o GLUT quando a gente quer comparar com o transportador do tipo SGLT é que o GLUT ele trabalha principalmente sobre um gradiente de concentração de glicose, ok? Então, assim que a glicose, nesse caso aqui, aumenta do lado de fora da célula, o GLUT vai ser transportado a glicose vai ser transportada para dentro pelo GLUT, ou se aumenta dentro da célula, vai ser transportada para fora. Então, é dependente de gradiente de concentração. Um outro ponto que é importante comentar aqui, eu não citei na outra aula com mais detalhes, mas aqui vai ser importante. O GLUT, ele trabalha sob as leis de Michaelis-Menten. Então, o que isso significa? Isso significa que a uma determinada concentração, aumentos na concentração de glicose vão aumentar a taxa de atividade de transporte do GLUT até um certo ponto. Isso não é infinito. Vai chegar um ponto em que aumentar mais a concentração de glicose não vai aumentar mais a atividade do GLUT, ok? Então, a curva não é linear. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui nós temos no eixo X a concentração de glicose. E no eixo Y, a atividade do transportador, do GLUT, ok? Então, o que nós vamos ver aqui? Que aumentando a concentração de glicose, seja no sangue, seja na célula, nós vamos ver um aumento da atividade desse transportador. Porém, em um certo momento, aumentar mais a concentração de glicose não é suficiente para aumentar a atividade do transportador. O transportador se torna saturado. E geralmente, uma curva de Michaelis-Menten, ela apresenta esse formato. Então, no início, aqui no comecinho, pequenas variações na concentração de glicose, para mais ou para menos, vão aumentar ou diminuir a atividade desse transportador. Porém, aqui no final, aumentar mais a concentração de glicose não vai resultar em um aumento na atividade do transportador. E existe um valor que eu citei no outro vídeo várias e várias vezes, que é o Km, que é a constante de Michaelis-Menten. Eu vou escrever aqui do ladinho. O Km, ele é uma medida de afinidade.
E eu falei no outro vídeo que vários glúteos têm KMs diferentes. O GLUT1 tem um KM diferente, o GLUT4 tem um KM diferente. E o KM, o que que é? É a concentração, aqui eu estou falando específico para a atividade do glúten, mas isso se aplica para outras enzimas também. O KM, ele é a concentração necessária de substrato, nesse caso glicose, para atingir 50% da atividade da enzima, ok? Então, se a gente considerar que a atividade da enzima aqui é 100, que é o máximo, KM, então, é o 50, que vai dar mais ou menos aqui, certo? Então, aqui seria o KM desse transportador. É muito importante lembrar que as isoformas do glúten, GLUT1, 2, 3, 4, 5, eles têm KMs diferentes, tá? Então, esse exemplo aqui, ele é um exemplo hipotético, ele não vale para um glúten específico, tá? É apenas para demonstrar como que a constante de Michaelis-Menten ocorre, ok? Então, transportadores com um KM maior significa, então, que eles têm menos afinidade. Eu vou colocar só a F aqui, porque não tem espaço. E um transportador com um KM menor significa que ele tem, então, mais afinidade por aquele substrato, ok? Porque com menos concentração de glicose, nesse exemplo, ele vai estar mais ativo. Agora nós vamos falar sobre os transportadores do tipo SGLT, ok? Os transportadores SGLT, eles recebem esse nome porque eles, do inglês, vêm de Sodium Glucose Transporter, ou seja, transportadores de glicose associados a sódio, tá? Então, basicamente, a primeira coisa que a gente tem que saber é que os transportadores do tipo SGLT, eles não são expressos em todo lugar, em toda célula, tá? A maior concentração deles é encontrada nos rins e no intestino, ok? Então, o SGLT1, ele é encontrado principalmente no intestino proximal e nos rins, principalmente nos túbulos renais proximais. Enquanto o SGLT2, ele é basicamente expresso nos rins. Ok? Então, ele não tem, esses transportadores não têm uma expressão generalizada em todas as células do corpo humano. E como que funciona esse transporte associado ao sódio? Então, enquanto os glúteos eles são dependentes da concentração de glicose, os SGLT eles são dependentes de um gradiente de sódio. E esse gradiente de sódio ele é gerado por uma outra enzima, que é uma sódio-potássio ATPase. Então, nós precisamos de uma outra enzima para ajudar o SGLT, seja 1 ou 2, a trabalhar. Então, existe a necessidade de uma outra enzima para gerar esse gradiente, que aqui eu vou colocar como ATPase, sódio, potássio. Então, vamos olhar aqui numa célula como que ele funciona. Aqui nós temos uma célula hipotética, nós temos o citosol, e imagine que nesse lado aqui, no lado direito, é o filtrado urinário, ou seja, já passou pela etapa de filtragem no glomérulo renal, e aqui nós estamos no túbulo proximal renal, ok? Então, esse filtrado ele tem altas concentrações de glicose e também altas concentrações de sódio, ok? Como você sabe, em um indivíduo saudável, não é encontrado glicose
na urina. Então, toda a urina, todo o filtrado, toda a glicose que é filtrada, ela é reabsorvida e volta para o sangue, ok? Isso acontece no indivíduo saudável. O indivíduo que tem diabetes, por exemplo, ele não consegue reabsorver toda a glicose e parte dessa glicose é encontrada na urina. Mas aqui a gente está falando de um indivíduo saudável, então toda a glicose ela vai ser reabsorvida desse filtrado urinário. E aqui, então, nós vamos colocar o SGLT nessa membrana do lado direito aqui, e do outro lado, na outra membrana, nós vamos colocar a ATPase, ok? Então, aqui nós temos o SGLT e do outro lado aqui nós temos a nossa bomba de sódio e potássio, ATPase sódio e potássio. Ok? O que a ATPase faz? A gente chama ela de ATPase sódio e potássio. Ela vai transportar de forma ativa sódio para um lado da célula e potássio para o outro lado, ok? Nesse caso aqui, nós temos um transporte de sódio para fora da célula, ok? Ao mesmo tempo que nós temos um transporte de potássio para dentro da célula, ok? Então, a bomba de sódio e potássio faz essa atividade de forma ativa, ou seja, ela usa ATP para bombear sódio para fora e potássio para dentro. Fazendo isso, ela gera um gradiente de concentração entre o lado interno da célula, o citosol, com o lado externo, porque lembrem-se que esse filtrado que está vindo aqui, ele é muito concentrado em sódio. Então, a quantidade de sódio aqui nesse filtrado vai ser muito mais alta do que a quantidade de sódio aqui dentro do citosol. E isso vai gerar um gradiente. O SGLT, como ele trabalha de forma de cotransporte entre glicose e sódio, ele vai transportar sódio para dentro da célula, porque nesse momento existe um gradiente de concentração, então é favorecido esse transporte de sódio, mas quando ele transporta sódio, ele também vai transportar o quê? Glicose. Então, a entrada de glicose na célula pelo transportador do tipo SGLT, ela é dependente também da entrada de sódio, ok? E esse sódio, ele só entra porque ele está num gradiente de concentração para entrar na célula devido à atividade da ATPase sódio-potássio no outro lado da membrana, ok? A glicose, uma vez dentro da célula, nesse exemplo específico aqui do túbulo renal proximal, ela vai ser reabsorvida, ou seja, devolvida à corrente sanguínea por um transportador do tipo GLUT, que a gente viu no início da aula. E como vocês sabem, o transportador do tipo GLUT, ele é dependente da concentração de glicose, então aumentou a glicose aqui dentro da célula, nós teremos um gradiente de concentração favorecendo o transporte de glicose de dentro para a célula, para fora da célula, mas nesse momento na corrente sanguínea. E assim ocorre o processo de reabsorção da glicose do filtrado urinário de volta para a corrente sanguínea, utilizando dois tipos de transportadores. O primeiro é o do tipo SGLT e o segundo é o do tipo GLUT. Então, os dois transportadores trabalhando juntos. Então, essas são as principais diferenças entre o GLUT e o SGLT. Como nós vimos, existem diversos tipos de GLUT e apenas dois tipos de SGLT, trabalham de formas distintas no nosso corpo, mas é muito importante que vocês saibam as diferenças entre eles. Me diga se você gostou do vídeo, se você tem alguma dúvida, não deixe de comentar aqui embaixo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e até a próxima!
Welcome aboard this crazy ride. Well,